Não sei se você viu na televisão, na rádio e na internet, mas o apresentador de TV, Otávio Mesquita, falou ontem dizendo que tinha sido submetido a uma intervenção cardíaca de urgência. E aí, curioso que ele falou que estava conversando com um amigo, um bate-papo informal, conversando com o médico, e que nessa conversa surgiu a indicação do exame. Eu falei, meu Deus do céu, que papo foi esse que dá origem a uma desconfiança e, portanto, até a busca de tratamento por parte do Otávio Mesquita, que, segundo também menciona na reportagem, estava com 95% de uma das coronárias obstruídas, ou seja, só passava 5%. Era para ter um canal bem grandão, né, para passar ali o sangue. A coronária, chama coronária porque é como se fosse uma coroa que cobre o miocárdio. É a coronária que leva sangue e vai nutrir o miocárdio, o músculo cardíaco, e a substituição realmente total pode causar um infarto agudo do miocárdio, uma arritmia e morte. Mas aí me deu curiosidade de ver o porquê dessa busca. Qual foi o papo que eles tiveram para levar essa condição? Porque ninguém faz cateterismo do nada. É diferente de uma colonoscopia, que acima de 50 anos é algo obrigatório para você fazer quando tem história familiar de câncer de intestino, até mais precoce. É diferente daquele exame que a mulher vai no ginecologista para fazer o exame de triagem. É diferente, por exemplo, do toque, né, do exame de próstata que todo homem mais velho precisa fazer, independente de queixa, só pela idade já justifica. Não é o caso do cateterismo. Então ele falou que estava com um probleminha no coração, disse que estava conversando informalmente e foi fazer então esse exame. Eu vou discutir nesse vídeo as indicações do cateterismo, o que eu consigo, como eu faço e quais complicações que eu posso obter. E você vai entender que ninguém faz cateterismo do nada, como se faz o toque retal para a próstata ou uma colonoscopia para rastrear, para pesquisar possíveis alterações do tipo câncer em intestino. Eu não sei se ele ignorava ou não o fato de ter problema cardíaco, mas tem uma coisa interessante em pessoas mais velhas. Às vezes, essa obstrução de 95%, ela vem ocorrendo lentamente, gradativamente, ao longo das décadas. E aí o que acontece? Como o coração percebe que aquela coronária está obstruída, está meia boca, o próprio coração começa a fazer colaterais. É como se eu tivesse uma avenida importante, uma via, tipo a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que começa a deteriorar o trânsito, e é o caso, e aí começa a ter vias paralelas secundárias para que as pessoas possam continuar o seu percurso, o seu caminho, por caminhos alternativos. Então, um coração mais velho tem essa vantagem. Por isso que o infarto agudo do miocárdio, quando acomete pessoas mais jovens, de 30, 40 anos de idade, tende a ser mais grave, porque não houve tempo do coração formar essas vias colaterais. Então, provavelmente, ele tinha a substituição de 95% numa das coronárias, mas que as colaterais já vinham nutrindo o sangue, mantendo aquele coração mais ou menos ok, dentro da normalidade. E aí o próprio Otávio Mesquita diz assim, não, tem a alegria, a emoção, a descontração, e o coração é o responsável. Na verdade, o responsável é o que está aqui dentro, né? Quando você fala daquela música do Braguinha, da canção do Pixinguinha e a letra do Braguinha, que é o Carinhoso, que diz, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Na verdade, o coração ele bate mais forte, você fica mais emocionado, não é pelo coração, é o que se passa na tua cabeça, na tua emoção, que descarga, né, determinados hormônios que vão fazer com que o seu coração acelere um pouco mais pela alegria
e pela paixão de ver alguém. Então, embora a gente o tempo todo fale de amor e mostre o coração, quem ama é a cabeça. O coração só responde aquilo que na cabeça se passa. E aí ele faz o cateterismo, e como falei, ninguém faz cateterismo do nada. Quais são as indicações, então, do cateterismo? Você vai fazer cateterismo para tratar e diagnosticar infarto agudo do miocárdio. Então, o paciente infartou, ele vai fazer cateterismo com o objetivo de descobrir aonde está obstruído e desobstruir, ou com a medicação, ou até mesmo colocando um stent, que é um tubo de metal que permite a passagem de sangue por dentro da artéria, como se eu colocasse alguma coisa para manter aberto aquele vaso, manter o fluxo sanguíneo normal. Também é utilizado, é indicado para diagnóstico e tratamento da angina, que é aquela dor que você sente ao fazer esforços, para quem tem problema cardíaco. Também diagnosticar e tratar insuficiência cardíaca congestiva, também serve para diagnosticar e tratar arritmia, também diagnosticar e tratar defeitos de válvulas e também para ver cardiopatias congênitas, né, que são os problemas do coração que você nasce com ele. E também problemas estruturais. Também se avalia a função cardíaca. O cateterismo é feito, você acessa uma artéria, ou pescoço, ou membro superior, ou virilha, anestesia local, cede o paciente ficar dormindo, né, que não precisa ficar acordado nesse momento. É um procedimento considerado minimamente invasivo, por isso que você faz anestesia local e faz a sedação. Tem que ter cuidados, né, no pós-operatório, porque esse contraste, ele pode realmente, eles jogam um contraste para ver o coração, e esse contraste ele pode ter um efeito nefrotóxico, tóxico para o rim, e uma das complicações é naquelas pessoas que têm um rim não tão saudável assim, levar uma falência renal aguda, a ponto até de ter que fazer hemodiálise para que o paciente se recupere, e geralmente ocorre a recuperação depois de uma semana a 10 dias. O cateterismo em si dura em média 30 minutos, portanto é um procedimento relativamente rápido. A pessoa, em geral, que se submeteu ao cateterismo vai para casa de imediato. Uma obstrução como essa, você desobstrui e resolve o problema daquele paciente, que vai ter não só a via principal pérvia novamente, mas as colaterais que ele conseguiu fazer ao longo dos anos. Então, o coração, se não houve um sofrimento, se não houve uma morte da célula cardíaca, o coração vem bombando mesmo, vem batendo mesmo, nada do coração apanhar. E se recomenda, porque o contraste que você utiliza é tóxico para o fígado, para o rim, se recomenda a ingestão de bastante água para que a pessoa possa eliminar esse contraste mais rápido. Se recomenda repouso de uma semana, a pessoa não deve fazer atividade física muito vigorosa e manter as medicações que o médico passou. Uma das indicações também é como é que você vai descobrir se você tem esse problema ou não. Então, aquelas pessoas que vêm sentindo dor, arritmia, que é o coração batendo fora do ritmo correto, às vezes foi fazer um teste de esforço, né, um teste ergométrico, sentiu dor e teve alteração no eletrocardiograma, ou fez cintilografia cardíaca, ou ecocardiograma com algum problema, ou fez uma ressonância magnética e deu problema no coração, aí acaba se indicando o cateterismo, objetivando resolver. Porque, por exemplo, numa prova de esforço, você até desconfia do problema, mas você não trata o problema. Com o cateterismo, você desconfiou do problema, confirma ou descarta, e confirmando pode, com enorme frequência, tratar e desobstruir aquela obstrução, colocando o stent, por exemplo. E aí, o que era cateterismo vira uma angioplastia, porque você pega a coronária e rearruma, né? Faz uma cirurgia plástica desse vaso, fazendo com que o sangue flua normalmente depois. Existem riscos por cateterismo? Existe. Quando bem feito de uma forma eletiva, sem grandes urgências, é pouco provável que dê algum problema.
mas alguns relatos, como por exemplo sangramento, hematoma, acidente vascular cerebral, porque essas plaquinhas, né, na coronária pode se soltar e fazer um infarto agudo do miocárdio, ou até mesmo levar a um quadro de acidente vascular cerebral. Você pode ter ruptura dessa artéria que você, na hora de ampliar, de botar o stent, houve um rompimento. E você pode ter, por causa da, da intervenção, uma arritmia e, por causa do contraste, uma insuficiência renal aguda. Porque o contraste é tóxico, como eu falei. Geralmente, essa nefrotoxicidade, o risco aumenta em pessoas diabéticas, pessoas que já tinham algum problema como mieloma múltiplo ou insuficiência cardíaca, ou que tenha já uma falência renal crônica e que o contraste pode piorar. A prevenção dessas doenças coronarianas, meu caro, você já sabe qual é? Manter a medicina do estilo de vida. Dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral. São intervenções preventivas totalmente mandatórias para quem quer ter uma melhor qualidade de vida. E aí? Acabou que essa história aqui, estava batendo um papo com o médico e do nada surgiu o cateterismo, a indicação do cateterismo, deve ter algum outro assunto que, entre eles, que não foi veiculado na mídia, porque ninguém faz cateterismo do nada. Estou falando isso porque a mensagem que ele faz, que ele dá, é assim, não, ó, tem que fazer esse exame, tem que fazer... Não, você tem que fazer colonoscopia, tem que ir no urologista para tomar o toque retal se for mais velho, tem que ir no ginecologista para ver se tem alguma alteração de colo de útero, tem que fazer avaliação até mesmo de mamografia às mulheres mais velhas. Tem algumas coisas que você vai fazer independente de queixa, só pela idade já se justificaria. Não é o caso do cateterismo. Para você fazer o cateterismo, tem que ter algum motivo clínico, alguma queixa, ou algum outro exame alterado para justificar uma intervenção que é minimamente invasiva, mas é invasiva, tá bom? É isso aí. Me fala aí se esse vídeo foi útil para você. Assista, curta e compartilhe. E de 0 a 10, qual é a minha nota, por favor? Muito obrigado, fique aqui, fique bem, fique com a gente e até breve. Valeu, tchau, tchau.